E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sérgio mais uma vez para mais um vídeo do nosso PPE. E o vídeo dessa semana nós vamos fazer um pouco diferente, que ao invés de ficar resolvendo exercícios, nós vamos fazer um resumão, ver alguns conceitos aqui que são fundamentais sobre a introdução ao conceito de funções que nós estamos fazendo essa semana. Então esse vídeo ele vai entrar como um complemento daqueles vídeos que estão disponíveis lá na postagem da semana, que aliás foi feito hoje também. Então eu sugiro que você veja tanto esse aqui do PPE, quanto os vídeos lá da postagem da semana, ok? E para a gente iniciar então o nosso estudo sobre funções, uma das primeiras coisas que é imprescindível que a gente entenda é que quando a gente fala de função, obrigatoriamente nós estamos falando da relação entre duas grandezas, uma relação de dependência entre duas coisas, né? E normalmente nós associamos essas duas grandezas a x e y. Então toda vez que a gente for fazer uma escrita matemática de uma função, vai acabar aparecendo x e y por causa dessa associação entre as duas grandezas, uma representada pelo x e outra representada pelo y. E aí essa relação, ela existe, né, de forma matemática, existe uma relação matemática, uma formulazinha que associa essas duas grandezas. E essa relação nós chamamos de lei de formação. Então, para ficar mais claro, vamos tentar exemplificar tudo isso pegando o seguinte exemplo. Uma empresa de plano de saúde cobra dos clientes um valor fixo de R$ 150 por mês e, além disso, uma taxa de R$ 25 por cada consulta que o cliente realiza. Então, nós percebemos que existe aí uma relação de dependência entre o valor a ser pago no final do mês e o número de consultas. Porque se a pessoa fizer mais consultas, ela vai pagar um valor mais alto. Se fizer menos, vai pagar um valor mais baixo. Portanto, o valor a ser pago depende, né, da quantidade de consultas. Ele varia em função da quantidade de consultas. Perceberam a ideia central? Bom, ainda trazendo agora para o campo da matemática, né, esse exemplo que nós começamos a falar, podemos pensar o seguinte: nessa situação do plano de saúde, considere aí um cliente então que faz normalmente uma consulta ao mês. Quanto que esse cliente vai pagar? 25, que é a taxa por consulta, vezes 1, porque foi uma consulta apenas, mais os R$ 150, que é fixo. Então ele vai pagar R$ 175. De forma análoga, o cliente que realizar duas consultas, 25, que é a taxa da consulta, vezes 2, porque foram duas consultas, mais os 150. E assim a gente pode expandir para quantas consultas a gente quiser. E aí o que eu chamo a atenção é que o mais importante aqui é a gente conseguir enxergar isso de forma generalizada, fazer uma generalização dessa relação matemática. Como que a gente faz isso? Se nós já entendemos que é sempre a taxa da consulta vezes a quantidade de consulta mais o valor fixo, percebam que a única coisa que vai mudando aqui, é o número de consultas, não é mesmo? Então, nós podemos pensar numa generalização de forma que a gente consiga calcular o preço a ser pago no final do mês para qualquer quantidade de consultas. E como que seria isso? Podemos chamar de um número X de consultas, né? Então seria R$ 25, que é a taxa de consulta, vezes o número de consulta, que aqui está escrito de forma generalizada, mais a taxa fixa, que é R$ 150. Então nós temos o que nós chamamos aqui de lei de formação dessa função. Pessoal, é muito importante que vocês entendam que cada função é um caso diferente, cada função tem a sua lei de formação. Essa aqui é para essa função desse exemplo que nós estamos pegando, tá? Então nós podemos dizer que o valor a ser pago no final do mês, representado aqui pelo meu y, ele pode ser calculado fazendo a seguinte conta: 25 vezes x, onde x é o número de consultas, mais 150.
Então, um dos primeiros pontos mais importantes para vocês conseguirem acompanhar todo o estudo de função é olhar para uma situação, problema como essa e conseguir enxergar essa generalização, ou seja, olhar para o problema e conseguir extrair dali a lei de formação da função que está envolvida naquele problema. Ok? Então esse é o primeiro passo. Vamos para frente? Aqui nós começamos a falar um pouco sobre os conceitos de domínio, contradomínio e imagem de uma função. De forma bem resumida, porque lá nos vídeos foi falado com mais detalhes, nós podemos entender o domínio como sendo o conjunto dos possíveis valores que a gente pode atribuir para x, né? Então vamos imaginar uma função qualquer, y igual 2x mais 1. Quais os valores eu poderia atribuir para esse x? Poderia, por exemplo, atribuir o valor 2, 2 vezes 2 mais 1. Poderia, chegaria num valor de y, né? Poderia atribuir um valor 5? Também, 2 vezes 5 mais 1. Um valor fracionário, né? 1 sobre 2, um valor meio. Poderia, também consigo fazer 2 vezes meio mais 1. Um valor decimal, 1,5, também consigo fazer 2 vezes 1,5 e depois somar com 1. Então percebam, pessoal, que nesse caso aqui eu consigo atribuir qualquer número que eu quiser para o meu x, atribuir qualquer valor a x. Se eu consigo atribuir qualquer número de qualquer conjunto numérico, eu posso dizer que o domínio dessa função, veja bem, dessa função, nós estamos falando dessa função, tá? O domínio dela é o conjunto dos números reais, porque o conjunto dos reais é o maior conjunto que nós conhecemos, né? Então ele engloba todos os tipos de números, racionais, irracionais, inteiros, naturais. Se eu consigo jogar qualquer um desses valores ali no lugar de x e calcular um valor correspondente para y, então o conjunto dos possíveis valores de x, ou seja, o meu domínio, ele é o conjunto dos reais. Tudo bem até aqui? Em contrapartida, o contradomínio a gente pode entender como o conjunto dos possíveis valores de y, né? Então, se eu cheguei à conclusão aqui que o meu domínio é o conjunto dos reais, que eu posso jogar qualquer número real ali no lugar do x, eu também posso obter como resposta para y qualquer valor real, não só um valor inteiro, não só um valor natural, não só um valor racional, mas eu posso obter qualquer tipo de resposta para y aqui. Então, meu contradomínio, ou seja, o conjunto dos possíveis valores para y, ele também vai ser o conjunto dos números reais, certo? E aí, dentro do contradomínio, que a gente pode exemplificar, né? Tem números inteiros, números decimais e assim por diante. Poderia ter números irracionais, né? Raiz de 2 e etc. Né? Então, além do domínio e do contradomínio, a gente precisa ressaltar o conjunto imagem, né? Que aí já é um subconjunto dos elementos do contradomínio que tem ligação lá, ou seja, ligação lá com o meu domínio, que se relaciona com algum valor do domínio, né? E por que nesse caso aqui que eu marquei esses valores, né? 5, 11, 4 e 2? Porque são justamente os valores que estão relacionados com os valores que eu coloquei lá no meu domínio, ó. Então, pensando na nossa função onde y é igual a 2x mais 1, se o x for 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Se o x for 5, 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Então, eu tenho os 4 elementos do meu domínio se relacionando aqui com os elementos do meu conjunto imagem. Então, esse é um resumo sobre domínio, contradomínio e imagem. Só que aí é muito legal que a gente possa analisar isso também em situações contextualizadas. Vocês vão perceber por quê. Qual seria a diferença? Aqui eu peguei uma função puramente matemática. Eu simplesmente disse para vocês y é igual a 2x mais 1. Mas isso não estava envolvido numa situação problema. Vamos pensar no domínio, contradomínio e imagem em um problema como aquele que a gente estava analisando da empresa de plano de saúde. Olha só.
Muito bem, então nós temos aqui o mesmo exemplo, e aí eu pergunto para vocês, qual seria o domínio dessa função? Será que o domínio aqui seria também o conjunto dos números reais? E aí eu já adianto para vocês que não. E olha que legal, aqui o conjunto, aqui o domínio, ele vai ser o conjunto dos números naturais. Vamos entender por quê? Nessa função, o que nós temos variando em função de quê? Nós temos, né, o valor final a ser pago pelo cliente, que nós chamamos de y, variando em função do número x de consulta. Então, se o domínio é o conjunto dos valores que eu posso jogar para x, ou seja, para o número de consulta, será que eu posso jogar, nesse caso aqui, qualquer valor para x? É possível alguém realizar, por exemplo, 3,7 consultas? É possível alguém realizar menos 5 consultas? Percebem que não fica muito legal? Então, nesse caso, como o meu x está representando o número de consultas, percebam que eu só consigo atribuir valores para x que seja do conjunto dos números naturais, não é mesmo? Porque eu só posso realizar 0 consulta, 1 consulta, 2 e assim por diante, ok? Então, por esse motivo aqui, o nosso domínio, nesse exemplo, ele seria o conjunto dos números naturais. E, consequentemente, o meu contradomínio, ele também vai ser o conjunto dos números naturais, porque sempre que eu pegar um número natural atribuído para o valor de x, né, o número de consultas, multiplicar por 25, que é o que a nossa função faz, e somar com 150, o que vai acontecer? A resposta também vai ser um número natural. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um domínio e um contradomínio naturais, ok? Aí vem uma pegadinha, que às vezes você pode estar pensando, ah, Sérgio, então, quando o domínio é real, o contradomínio é real. Quando o domínio é natural, o contradomínio também é natural. É verdade isso? Não, já digo para vocês que não. E olha só que legal, vamos analisar esse problema de novo com um pequeno detalhe. Fiz uma única alteração aqui do número, do valor da taxa de consulta, que antes era R$ 25, para R$ 25,50, que é o que o cliente vai pagar por cada consulta. Olha o que acontece agora. Quando eu vou analisar o meu domínio vai continuar sendo os naturais. Por quê? Porque mesmo com essa mudança que eu fiz, eu posso realizar uma consulta e meia, 2,3 consultas, menos 7 consultas, não posso. Então, o meu domínio, ele continua sendo o conjunto dos números naturais. Entretanto, aqui que vem a sacada, quando eu fizer alguns cálculos para alguns valores de consultas, né, para alguns números de consultas, pode ser que a resposta não dê um número inteiro, né, como é o caso dos exemplos aí que a gente está vendo. Ó, por exemplo, se a pessoa fizer 3 consultas, né, quanto que ela vai pagar ao final do mês? 3 vezes R$ 25,50 mais os R$ 150, que vai dar R$ 226,50, como vocês veem aí, ok? Então, percebam que mesmo tendo domínio natural, mesmo que o domínio seja o conjunto dos números naturais, o y ele pode assumir valores que não sejam naturais. Então, pode assumir valores racionais, números com vírgula, decimais, fracionários, né? Então, mesmo tendo domínio natural, nós temos, nesse caso aqui, um contradomínio racional, conjunto dos números racionais. Então, fiquem ligados nessas análises, tá bom, pessoal? É muito importante que vocês consigam fazer essas análises, esse raciocínio assim. E para a gente fechar, a gente passa para a última parte, que é a questão do valor numérico de uma função e raiz de uma função. Vamos voltar para aquela mesma função, onde y, aqui eu escrevi f de x, vocês já sabem que é a mesma coisa, né? Y é igual a 2x mais 1. Então, quando eu falo valor numérico de uma função, é o valor que o y assume ou que o f de x assume, dependendo de um determinado valor de x que eu coloco. Então, por exemplo, o exercício ele pode me pedir para calcular o f de 3, ou seja, qual é o valor numérico da função, qual é o valor de y, quando o x valer 3, né? Então, o que eu vou fazer? Simplesmente substituir o x por 3.
Então, se a função é 2x mais 1, 2 vezes 3 mais 1, que vai dar 7. Portanto, eu concluo que o f de 3, nessa função aqui que a gente está usando como exemplo, o f de 3 é igual a 7. E o valor numérico da função, ele pode ser abordado de uma forma inversa. Ao invés de pedir o valor da função, o valor de y, né, dando um valor de x, pode ser feito o contrário. Pode ser dado o valor numérico da função, né, e perguntar qual x faria gerar aquele valor. Vejam só, duas possibilidades diferentes. Ó. Qual seria, né, o valor de x, ou seja, o f de quanto, né, para qual valor de x a minha função daria 11? Ou então, perguntando de outra forma, determine x tal que o f de x seja igual a 11. Então, a única coisa que muda, pessoal, e é importante ficar atento, é que ao invés de substituir no lugar do x, eu vou substituir no lugar do y, ou do f de x, né? Então, 11, que é igual a 2x, porque é o x que eu quero encontrar agora, mais 1. Resolvendo essa equação simples, o meu x eu descubro que é 5. Portanto, ó, o f de quanto vai dar 11 nessa função? É o f de 5. O f de 5 ele é igual a 11. Caminho inverso do que aconteceu aqui nesse quadrinho de cima, ok? Espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio e agora a gente finaliza falando da raiz da função, que nada mais é que um raciocínio muito parecido com esse último que nós acabamos de falar, porém para um valor específico da função, que é para a função dando 0, ou seja, o f de qual valor, né, o f de quanto, para qual valor de x o meu f de x daria 0, a minha função de x daria 0. Ou então, perguntando daquela outra maneira, determine o x tal que o f de x seja igual a 0. Então, nós simplesmente vamos substituir o f de x ou y por 0. Então, 0 igual 2x mais 1. Resolvendo a equação, eu chego no resultado x é igual menos meio, menos 0,5. Ou seja, o f de menos 0,5 é igual a 0. O que eu estou querendo dizer com isso? Que menos 0,5 é a raiz da minha função. É o valor de x que zera a função, que faz a função dar 0, que faz o y dar 0. Ok, pessoal? Esses conceitos são fundamentais para a gente continuar o nosso estudo sobre funções. Então assistam o vídeo quantas vezes precisar, façam os exercícios e tirem as dúvidas de vocês e a gente vai se falando e se encontra aí no próximo vídeo. Ok? Um grande abraço e um bom estudo para vocês. Tchau, tchau.